E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, a gente vai falar hoje do sistema Colli, ou Zukertort-Colli, que deriva do lance D4, cavalo F6, cavalo F3, D5 e E3. É principalmente essa estrutura aqui de peças, tá? Então, a história basicamente do sistema Colli é o seguinte: foi jogado, estudado e praticado. Não, jogado, estudado e praticado é dureza, né? Jogado e estudado por dois jogadores em específico. Um mestre belga chamado Edgar Cole, tanto que o nome deriva do sobrenome dele, e um jogador chamado Koltanovski, agora eu realmente não lembro o primeiro nome dele. E esse Cole, ele era um jogador bem forte, tanto que ele já terminou num torneio na frente de jogadores como Euv, Rubinstein e Tarrasch, talvez. Esse eu não tenho tanta certeza. Mas ele já ganhou um torneio na frente desses caras, né? Então, qual é a ideia, né, do sistema Cole? Ele deixa o bispo para dentro da cadeia de peões, né? Então, o bispo de C1 vai ser uma peça que vai ter que ser melhorada a longo prazo. Mas ele controla o centro, abre linhas para o desenvolvimento e vai colocar o rei em segurança em breve. Então, aqui, E6, bispo D3, por exemplo. E aí o plano principal vai ser o quê? Então ele solidifica, né? Faz o triângulo aqui. B6, cavalo D2 e bispo B7. E o branco vai procurar jogar o lance E4 em algum momento. Tá? O sistema Zukertort-Cole tem algumas semelhanças, mas aqui eu vou mostrar uma linha diferente. E especialmente essa variante foi jogada por um grande mestre, o grande mestre chamado Arthur Yusupov, depois do lance B3 aqui. Que a ideia é pôr o bispo em B2. Em algum momento a gente pode acabar jogando o lance D toma C5 e abrindo essa diagonal para o nosso bispo. Então, por exemplo, E6, roque, bispo D6, bispo B2, roque, cavalo de BD2. E aí temos o quê? O quê? Aí, ó, seguimos todos os princípios do desenvolvimento, né? Controlamos o centro, protegemos o nosso rei e temos todas as peças desenvolvidas, tá? Nas duas ideias, tanto no Cole original, tanto no Zukertort-Cole, a ideia é buscar um firme controle sobre a casa de G5 e procurar um ataque na ala do rei. Em termos práticos e gerais, assim, o branco vai tentar atacar na ala do rei. Então, nada mais justo do que pegar uma partida do próprio Cole, mostrando como o próprio sistema dele é perigoso. Então, aqui eu peguei uma partida do Cole com o Henlon na França em 1930. Então, foi o sistema Cole, C5, C3. A gente pode comparar o sistema Cole também com uma defesa semi-eslava. Então, por exemplo, C4, E6. Só para ilustrar aqui, né? Cavalo F6 aqui. Tarará. Aqui, ó. Temos um Cole de pretas, né? Então, são aberturas semelhantes. Cavalo F3. E6, bispo D3. Bispo D6, cavalo de BD2. Cavalo de BD7. Roque. Talvez esse cavalo de BD7 seja um pouco impreciso. Cavalo C6 é um lance mais ativo, né? Porque ele está atacando mais casas centrais. Cavalo de BD7 é um lance ok. Seguiu o roque, torre 1. Para preparar o E4, igual a gente viu na parte introdutória. Torre 8, E4. E aí seguiu algumas trocas. D por E4, cavalo por, bispo por e C por D4. E aqui, para quem viu aquele vídeo de melhorando as peças, o rei ele fica mais seguro com uma peça menor em volta dele, né? Principalmente um cavalo em F6. Pensando nisso, o rei preto está meio vulnerável aqui, justamente porque não tem essa peça menor. E aqui o Cole tacou o bispo em H7 mesmo e falou, vambora. Então ele sacrificou o bispo em H7, seguiu o rei por cavalo G5. E aqui o preto jogou rei G6, que eu acho que não é o lance correto aqui. Se o preto jogasse rei G8, acredito que ele deva segurar essa posição. Porque depois de dama H5, atacando tanto o peão de F, tanto a casa de H7. E, por exemplo, poderia seguir com dama F6, defendendo o peão de F. Dama H7, rei F8. E aqui não está claro se o ataque das brancas realmente deu certo, né? E aí, por exemplo, cavalo E5. Dama E5. C por D4. E aqui o preto é meio que obrigado a jogar dama por H2. Simplificando a posição. E aqui a gente tem um final mais ou menos equilibrado, né? O branco tem um peão isolado ali em D4. Mas é para ser defensável esse final.
Então assim, o sacrifício não era totalmente correto. Se o preto se defendesse bem, ele acabaria levando para um final um pouquinho melhor, eu acho. Mas depois de rei G6, o rei fica muito exposto aqui em G6. E aí seguiu H4, defendendo o cavalo e preparando ideias como dama D3 cheque, ou até H5 mesmo, que é um lance bem temático, por exemplo, A6, H5, forçando o rei, se ele jogar rei F6, dama F3 cheque. E se o rei entrar aqui, forçando o rei a entrar aqui, na cara do bispo, e aí cavalo para F7, né? Cheque duplo e o branco já ganhou todas as peças do preto já. O preto jogou torre H8, evitando o H5. Só que aí que vem a outra bomba, velho. Plau, torre por E6. Na partida o preto jogou com cavalo F6. Se jogasse F toma E6, dama D3. E a ideia é clara do torre por E6, né? Agora não tem o lance F5 aqui para proteger o cheque. E aí se ré F6, dama F3, né? E aí a dama tá entrando lá em F7. Então seguiu o cavalo F6. Só que aí H5, rei H6. Se jogasse torre toma H5, dama D3 de novo, né? E agora a casa de H5 está bloqueada pela torre. Então veio o rei H6 aqui entrando na linha do bispo. E aí jogou torre toma D6 aqui o Cole, que é um dos vários lances que ganham. O computador aqui indica dama D3 direto. Mas aí torre por D6, dama 5, cavalo F7, rei H7, cavalo G5, rei G8 e depois de dama B3 o preto abandonou. Essa partida aqui ilustra muito bem os perigos do sistema Cole, né? É uma abertura perigosa, ela tem uma cara meio tímida, mas é uma abertura perigosa, a gente precisa ficar de olho, né? Mas aí o Cole foi lá, tudo pomposo, isso foi até antes, né, dessa partida aqui. O Cole foi jogar contra o Capablanca em 1929 num torneio em Carlsbad. Vamos ver o que aconteceu. Então, foi o nosso Cole. E aqui o Capablanca jogou com B6, né? Que a gente chama de... Vai chegar numa estrutura de Índia da Dama, né? Que é quando a gente fianqueta o bispo e coloca o peão em E6. E aí, derrocou, cavalo C6, C3, bispo E7. Só que aí sem o peão em D5, o E4 chega no vazio, né? Então seguiu o E4, que é um lance bom também, né? Controlando o centro. C por D4. E aqui o Cole jogou cavalo por, que é um lance um pouco questionável, né? E eu realmente gostaria de jogar C por D4. Aqui, para manter o centro, ó, tinindo. Que coisa linda. Mas ele prefere jogar com cavalo por D4, eu realmente não sei porquê. Seguiu o roque, dama E2, cavalo E5. E aqui começa a entrar uns problemas aqui pro Cole, porque seguiu o bispo C2. E agora o Capablanca jogou dama C8, com ideias de bispo A6. E aqui o Cole jogou F4, ignorando o que o Capablanca fez, porque ele estava confiando que depois de bispo A6, dama D1, e a posição está bem sólida, né? Seguiu o cavalo C6, torre F3 saindo do ataque e fazendo um lance temático nessas posições, para a torre ir para H3, né? Em muitos casos, e o bispo em H7 pode acabar trabalhando junto aqui para criar um ataque na ala do rei. Mas aqui seguiu G6, justamente para limitar o bispo de C2. Cavalo de 2 para B3. Cavalo por. Bispo B7. Dama E2. Bispo C5. Torre H3, de novo com aquelas ideias, pressionando o peão de H. Dama C6, aumentando o ataque aqui no peão de E4. E aqui o Cole jogou E5 aqui. Uma opção interessante aqui seria jogar bispo E3, sacrificando o peão mesmo. Com uma ideia semelhante a essa aqui. Bispo por. E aí cavalo por E4. E aí eu vou tentar jogar na compensação em volta das casas pretas, né? Com esse bispo que ficou muito forte de repente. Mas ele preferiu jogar com E5. E aí seguiu o cavalo D5. Dama F2. Esse dama F2 é um pouco perigoso, né? Sempre que dama e rei ficarem na mesma linha, coluna, diagonal, enfim. Sempre pode ser um motivo de temas táticos. Só que aqui, depois de bispo por C por D4, o problema das brancas acaba sendo mais estratégico, né? Porque o bispo de C1 não é uma peça tão boa, porque ele está limitado pelos próprios peões. E o bispo de C2 também não é uma peça tão forte assim, porque os próprios peões das pretas estão limitando esse bispo. O cavalo em D5 é uma bela peça, né?
Tá numa casa onde nenhum peão das brancas vai conseguir expulsar. E tanto o bispo e tanto a dama estão fazendo certa pressão aqui na ala do rei. Torre de AC8, bispo D1, F6 para tentar abrir um pouco a posição e principalmente ativar essa torre. Dama H4, ameaça no mate em H7, torre F7, bispo F3, ativando o bispo. Então, só que aí depois de... Ah, aqui tinha um tema tático legal, hein? F por E5. Nossa, essa aqui era uma bomba se o Capablanca jogasse. F por E5. E aqui, dama toma C1. Torre por C1, torre por C1. Rei F2. Torre C2, cheque. Rei G1. E aí depois de cavalo F4, o branco tá sob pressão aqui, né? Tá atacando a torre, tá atacando o bispo. E o rei das brancas não tá tão seguro aqui. Tanto que a linha principal segue depois de torre G3, cavalo E2, rei F2 e cavalo por D4. E o preto tem compensação total pela dama sacrificada, né? Se ele jogar bispo por E2, segue torre C1 e vai acabar levando mate. Mas aqui o Capablanca preferiu jogar com dama C4, aumentando a pressão em cima do peão de D4. Bispo E3, aproveitando a cravada, né, em cima do bispo de B7. Mas o Capablanca foi lá e tomou mesmo o bispo de E3. Seguiu o bispo por cavalo F5, atacando a dama. Dama E1, torre C7, bispo E4. E aqui acabou caindo o peão de D, né? Dama por, rei H1, F por E5, bispo por, torre por, peão por, F por, torre E7. E aqui a posição das brancas é muito deprimível, né? Seguiu torre E3, dama B2, E6, D toma E6, torre E6. E depois de rei F7 o Cole acabou abandonando, tá? Mas assim, essa partida aqui mostrou como jogar contra o sistema Cole, mas sempre tem espaço para melhorias, né? E o sistema Cole é totalmente jogável, tá? Não é porque você perdeu uma partida na abertura que a abertura automaticamente é ruim, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória sobre o sistema Cole. Espero vocês no próximo vídeo.